Então, nós vamos iniciar agora o nosso primeiro painel, que tratará do transporte coletivo do Estado de Goiás, na perspectiva do Tribunal de Contas do Estado. Vamos convidar a colega Roberta Tibiriçá, ela é advogada, especialista em Direito Processual Civil e Direito Agrário pela UFG, é servidora do tribunal, foi chefe do Serviço de Acompanhamento de Contratos, assessorou a presidência, assessorou o gabinete do conselheiro Kennedy e atualmente é a supervisora da área 4, que trata de infraestrutura e meio ambiente. Ela faz parte da gerência de fiscalização do tribunal. Roberta, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente conselheiro Edson Ferrari, o conselheiro Salvo Mesquita e todas as demais autoridades presentes. Agradeço poder participar desse debate a respeito de um tema tão relevante para toda a sociedade. Depois dessa brilhante abertura, vamos apresentar um breve panorama sobre a situação atual do transporte coletivo no estado de Goiás. Vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Quando a gente pensa em transporte coletivo, muitas pessoas falam: eu não me importo com o transporte coletivo, porque eu não ando de ônibus, eu tenho meu próprio meio de transporte, pouco me importa se o ônibus está cheio, se demora a passar, ou se as pessoas estão seguras dentro dos ônibus. Essa realidade, de fato, não incomoda essa parcela da sociedade. Mas, será que não incomoda mesmo? Vamos ver essas imagens. Vocês estão vendo? Alguém gostaria de estar ali? É confortável? É seguro? É adequado? É eficiente? De certo, não. E o que acontece? Essas pessoas que estão nesses ônibus lotados, que precisam desse tipo de transporte diariamente, elas estão cada dia mais descontentes com a qualidade dos serviços recebidos. E muitas delas procuram sair dessa realidade, buscando adquirir seu próprio meio de transporte coletivo, de transporte individual. E aí, o que acontece? Vamos ver essas imagens. Viram? Percebem que o problema do transporte coletivo não é só do usuário do transporte coletivo, mas sim de toda a sociedade? Por quê? Porque a péssima qualidade do transporte coletivo, ela acaba influenciando no uso do meio de transporte individual. E o que isso traz? Com mais veículos trafegando nas ruas, cada vez mais teremos um trânsito mais caótico, com vias cada vez mais congestionadas, com mais tempo perdido no trânsito, em deslocamentos, maior probabilidade de ocorrência de acidentes e mortes no trânsito, maior poluição ambiental e sonora, gerando consequências desastrosas para toda a sociedade, com ampla repercussão na qualidade de vida de sua população. Então, o que a gente vê? Mais veículos, mais caos. Vamos ver esse clássico pôster, que é do Departamento de Trânsito de Munique, da Alemanha, do ano de 2001. Nessa peça, eles comparam o espaço que 60 pessoas ocupam em cada meio de transporte. Vejamos aqui no ônibus, na bicicleta e no carro. Enquanto o ônibus seria capaz de transportar todas essas pessoas, o espaço dedicado ao transporte individual seria enorme, o que demonstra que os meios de locomoção coletivos são mais eficientes para se promover mobilidade urbana nas cidades. Mas, infelizmente, a nossa realidade atual está se distanciando cada vez mais desse cenário. Vejamos. Olha, essa matéria, ela é do ano de 2019, do site globo.g1. Goiás dobra a frota em 10 anos e atinge 4 milhões de veículos registrados, diz Detran. Consoante dados do IBGE, a população do estado de Goiás, no ano de 2010, que data que o último censo foi realizado, ela era de pouco mais de 6 milhões de pessoas.
o que fez com que Goiás figurasse na 12ª posição quanto à população residente. Só que a quantidade de veículos registrados naquele mesmo ano de 2010 era de pouco mais de 2 milhões de veículos, o que correspondia a uma média de 0,4 veículo por pessoa. Porém, no ano de 2020, a população estimada para o IBGE no estado de Goiás foi de pouco mais de 7 milhões de pessoas, que corresponde a um acréscimo de quase 20% em relação ao ano de 2010. Por outro lado, segundo o Denatran, conforme informações do IBGE, em termos de veículos, Goiás ocupa hoje a 8ª posição, com mais de 4 milhões de veículos registrados, proporcionalmente 0,59 veículo por goiano, o que corresponde a um salto de mais de 70% de veículos na frota do estado, no mesmo período em que a população cresceu menos de 20%. Se a gente for pegar especialmente o município de Goiânia, a situação é ainda mais caótica. No último censo realizado pelo IBGE em 2010, Goiânia tinha uma população de 1.302.001 habitantes. Agora, segundo o IBGE, a população estimada para o ano de 2020 foi de pouco mais de 1,5 milhão de habitantes. Só que, para o mesmo ano de 2020, tem mais de 1.230.000 veículos registrados no município de Goiânia, o que dá uma média altíssima de 0,8 veículo por habitante, ou seja, a gente tem quase um veículo por habitante no município de Goiânia. E enquanto a frota de veículos aumenta ano a ano no estado de Goiás, conforme dados do IBGE, o inverso ocorre com a quantidade de usuários do transporte coletivo, que vem reduzindo anualmente. Vamos ver os dados apresentados pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia. Vejamos que no ano de 2013 foram registrados 227 milhões de validações. Em 2014, nós tivemos um decréscimo aí para 211 milhões. No ano de 2015, foi reduzido para 196. No ano de 2016, mais um decréscimo para 174 milhões. Em 2017, reduziu para 157 milhões. E em 2018, a redução foi maior ainda, para em torno de 145 milhões e 900 mil validações. O que corresponde, se a gente for analisar só esse período de 2013 a 2018, a gente tem uma redução de 35% no número de usuários de transporte coletivo nesse período. E é importante a gente ressaltar que a pandemia do novo coronavírus, começou no ano passado, ela acentuou ainda mais essa tendência de queda. As medidas implementadas pelo governo estadual e municipais da região metropolitana contra a Covid-19, como isolamento social e a restrição do funcionamento de comércios, fizeram com que as pessoas saíssem menos de casa ao longo dos anos de 2020 e no ano em curso, o que afetou diretamente o sistema de transporte coletivo ao longo desse período. Em 2019, a gente continuou tendo um decréscimo, observou, só que ele caiu para 142 milhões. Porém, no ano de 2020, foram apenas 74 milhões de validações, o que corresponde a um decréscimo em torno de uma redução de 49% se a gente for considerar só em relação ao ano de 2018. Então, assim, foi uma redução bastante expressiva. E ainda, para conter o avanço da pandemia, no ano de 2021, no ano em curso, o governo de Goiás e as prefeituras da região metropolitana, por meio de decreto, eles limitaram o acesso aos ônibus a trabalhadores das atividades essenciais, e assim considerados os segmentos elencados por decretos estadual e municipais, os quais passaram a ter direito a embarque prioritário nos horários de pico, desde o mês de março. Nesses termos, vamos ver os registros, os dados divulgados pela Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, a RMTC, concernente ao período anterior ao início da pandemia, comparado com o período atual. Vamos pegar o dia 9 de março de 2020.
que é o pré-pandemia, né? Foi um período anterior ao início da pandemia. Nesse dia, foram registrados 521.963 usuários no transporte coletivo. O embarque prioritário, ele foi a partir de março de 2021. Mas se a gente vamos pegar um dia específico aqui, o dia 10 de junho de 2021, né, o dia 10 desse mês em curso. Nesse dia, nós tivemos 250.982 usuários, o que já corresponde a uma redução de 51,9% em validações em relação ao período pandemia. Então, foi basicamente a metade. Segundo estudiosos da área, a expectativa é de que a curto e médio prazos continue a redução do número de passageiros, devido à necessidade do afastamento físico para conter a disseminação do vírus, né, bem como por causa do efeito psicológico, que faz com que usuários optem pelo transporte individual, seja por meio da mobilidade ativa, que seria a pé, bicicleta, patinete ou outros, por automóveis particulares ou por carros por aplicativo. A queda brusca do faturamento das empresas de transporte coletivo levou as empresas a buscarem socorro estatal por meio de subsídios. Em setembro do ano passado, o Congresso Nacional ele aprovou o repasse de 4 bilhões da União aos municípios com mais de 200 mil habitantes e também aos estados e ao Distrito Federal para garantir o serviço de transporte coletivo de passageiros, em razão da pandemia da Covid-19. No entanto, em dezembro do mesmo ano, o presidente Jair Bolsonaro vetou o referido projeto de lei com a justificativa de que o projeto não teve previsão de impacto orçamentário e que seus gastos poderiam extrapolar o período de calamidade pública em razão da Covid-19 e barrar as contas do governo no Tribunal de Contas da União. Todavia, segundo alguns especialistas, esse socorro financeiro ele seria pontual, uma vez que o sistema de transporte coletivo precisa de soluções a longo prazo, devido a problemas estruturais no modelo atual, que vão muito além da pandemia. Enquanto isso, para o usuário, como o transporte público? Se é feito por pessoas privadas e nós, o público, somos privados de um transporte coletivo de qualidade. Não entendi nada. E aí pode surgir uma seguinte pergunta. O que o poder público tem a ver com transporte coletivo se eu pago a tarifa diretamente no ônibus? Tudo a ver. Vejamos. Inicialmente, nós precisamos entender que o transporte coletivo é um tipo de serviço público. E o que vem a ser serviço público? Serviço público, segundo o renomado jurista Eli Lopes Meireles, é todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado. O transporte coletivo, dentro do conceito lato sensu de serviço público, ele pode ser definido como serviço de utilidade pública, porque ele visa facilitar a vida da coletividade, colocando à sua disposição veículos, com vistas a lhe proporcionar maior conforto, velocidade e modicidade na locomoção. A Lei Federal 12.587, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela tem como um de seus objetivos melhorar a acessibilidade e mobilidade de pessoas e cargas nas cidades de médio e grande porte, ao priorizar o transporte coletivo, público e não motorizado, em vez do individual, do particular e do motorizado. O artigo 4º, inciso 6º dessa lei, ela define o transporte público coletivo como serviço público de transporte de passageiros, acessível a toda a população, mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público. A natureza desse serviço é individual, ou seja, é direcionado apenas aos usuários que o remuneram por meio de tarifas. Neste contexto, embora a remuneração
principal do concessionário não provenha do Poder Executivo, é sua responsabilidade fiscalizar e interceder para que o serviço de transporte seja prestado de forma adequada, segura e com qualidade ao usuário. E aí, pode surgir mais outra pergunta. E onde entra o Tribunal de Contas nessa história? Bom, tendo em vista os possíveis impactos na vida das pessoas que residem nas cidades médias e grandes, o transporte coletivo é um dos serviços públicos mais importantes atribuídos aos municípios. E como vimos, quando os serviços públicos de transporte coletivo são deficitários, podem trazer consequências desastrosas para a região, com ampla repercussão na qualidade de vida de sua população. Assim, torna-se necessária a fiscalização, com vistas à garantia e promoção de uma prestação de serviço adequado, seguro e de qualidade por parte das empresas concessionárias. Os principais itens acerca da fiscalização do transporte coletivo são voltados à qualidade do planejamento, desempenho, conforto, acessibilidade e tarifa dos sistemas de transporte coletivo. Nesse contexto, cabe à União a fiscalização do transporte interestadual ou internacional, enquanto o transporte intermunicipal é de responsabilidade dos estados e os municípios, importa fiscalizar o transporte municipal. Assim dispõe o artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Em grande parte das cidades brasileiras, cabe à iniciativa privada a operacionalização da rede de transporte coletivo, por meio de concessões. A celebração desses contratos pode significar a potencial arrecadação de receitas públicas e ainda, mesmo que haja delegação da sua execução à iniciativa privada, o titular de serviço público continua sendo o ente federativo ao qual foi atribuída a competência de sua prestação, o que explica a importância de atuação do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, em auxílio ao Poder Legislativo, consoante previsão da Constituição Federal. Artigo 70 da Constituição Federal. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receita, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Ademais, para mudar a realidade do transporte público e da mobilidade urbana, são necessárias ações efetivas por meio da implantação de políticas públicas e formulação de estratégias adequadas, voltada para a melhoria da qualidade do transporte coletivo, que deve ser prioridade entre todos os envolvidos para promover uma mobilidade mais sustentável nas cidades. Desenvolver ou executar políticas públicas sobre mobilidade urbana e transporte coletivo perpassa necessariamente por princípios indisponíveis, como a acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável das cidades, equidade de acesso dos cidadãos ao transporte coletivo, eficiência, eficácia e efetividade na prestação de serviços de transporte público, dentre outros. Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no exercício do controle externo, quer colaborar com o debate em busca de soluções para os problemas relacionados ao transporte coletivo e mobilidade urbana da região metropolitana de Goiânia, em prol de toda a sociedade. Para terminar, como reflexão, eu deixo a seguinte frase, bastante conhecida por aqueles que acompanham o tema da mobilidade urbana. País desenvolvido não é aquele onde pobre anda de carro, mas aquele em que rico anda de transporte público. Muito obrigada.